E vamos para mais um podcast Mulheres que se Amam. Eu estou muito feliz, esse episódio está muito especial, porque eu tenho aqui comigo duas autoras do nosso livro Mulheres que se Amam, mas são duas mulheres muito especiais. A história delas me marcaram quando estivemos juntas, elas estiveram presentes na nossa formação presencial. Passamos dias maravilhosos e eu vi grandes transformações na vida delas. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser incrível. Então, você que está chegando agora, essa é a quarta temporada do nosso podcast Mulheres que se Amam. E a gente, a cada lançamento, né, do livro, a gente faz uma temporada, menos o último que a gente não fez, porque foi na Bienal. Então, não teve logística para fazer. Mas essa quarta temporada, mas é o lançamento do 5º volume do Mulheres que se Amam. Então, esse livro ele tem uma missão, que é ser um farol na vida de mulheres. Mulheres estão sofrendo em silêncio, mulheres estão passando por dores em relação a quem elas são, nos relacionamentos, na vida profissional, não importa em qual área. Às vezes a gente passa por dores tão profundas, a gente acha que a gente chegou no fundo do poço. Às vezes a gente não vê uma luz no fim do túnel, mas o livro ele vem para ser um farol, para te falar, olha, tem saída. Porque aqui a gente tem mulheres que viveram de tudo. Eu já falei com várias autoras, eu já ouvi histórias aqui de mulheres que resgataram o propósito, que saíram de relações abusivas, que perdoaram o pai, que prosperaram, que se tornaram grandes mulheres. Então, essas histórias, né, eu falo que é Deus falando pra gente, calma, filha, tem saída. Eu sei que tá difícil, mas calma, porque tem saída. E às vezes sozinha a gente não consegue. Às vezes a gente precisa ouvir uma história de uma mulher falando, olha, calma, já passei por isso, calma, tem saída. Eu acho que não existe nada mais potente, né? Não existe teoria nenhuma que é tão rica quanto a história de uma mulher que conseguiu levantar do fundo do poço, que conseguiu se resgatar e se reencontrar. E eu vou falar para vocês, todos os livros, todas as histórias são especiais, mas eu não sei, esse volume, esse 5º volume, eu estou sentindo uma coisa diferente, sabe? Um resgate muito de identidade dessas mulheres. Eu estou sentindo que realmente são mulheres que... As histórias, eu acho que eu estou ansiosa para ler esses capítulos que eu não li ainda. E a minha meta agora, nos próximos dias, é ler um capítulo por dia, uma história por dia. Quem sabe eu possa compartilhar também lá nas minhas redes sociais um pouquinho dessas histórias. E eu estou feliz, agora eu vou entregar a palavra para elas, que eu sei que elas têm muito para falar. Então, seja bem-vinda, Paula, maravilhosa. Uma honra receber você aqui, viu? A honra é nossa, né? A honra a princípio é toda do nosso Criador, mas ao mesmo tempo é um privilégio muito grande, né? Ter uma obra com o nosso nome, dividir esse momento com mulheres maravilhosas, assim, é uma emoção, é um sentimento tão gostoso, assim, é uma plenitude que fazia muito tempo que eu não sentia. Que gostoso, maravilhosa. Bem-vinda, Deise, lindona. Obrigada. Eu falo que eu sou um milagre. Para estar aqui, a Bruna sabe. Eu já estaria tremendo, passando mal. Eu achava que eu não iria conseguir. Então, assim, eu superei. Hoje eu estou... não é mais criança, agora eu cresci. Exatamente. Essa mulher maravilhosa, potente. Mas calma que vocês vão saber detalhes dessas histórias aqui, né? Como eu disse para vocês, hoje a gente tem mais de 800 mulheres formadas que passaram pela formação. Eu posso dizer que eu conheço todas, porque para participar passa pela seleção e eu leio o processo seletivo de cada uma. Todas as mulheres que entraram até hoje, eu pude ler um pouquinho da história delas. Muitas eu conheço pessoalmente, participaram da presencial, mas muitas alunas são da turma online. Mas, assim, tem mulheres que marcam a nossa história, né? Que a gente se conecta. E vocês duas são mulheres que marcaram pra mim. Então, uma honra receber. Quando eu vi o nome de vocês, eu falei, que delícia. Então, assim, Paula, eu queria que você se apresentasse. Fala um pouquinho quem é você, o que você faz, qual é o seu trabalho hoje. E para o pessoal te conhecer também. Eu sou a Paula Pinese. E eu fui a mulher guerreira que quase acabou com o casamento, que anulou a maternidade. Durante muitos anos eu trabalhei no universo corporativo, então naquele mundo do corporativo isso ativou ainda mais a força da mulher guerreira, da mulher autossuficiente, que dá conta de tudo, que faz tudo sozinha e que tem um homem do lado porque, precisa casar, né? Era mais ou menos nessa linha. E isso veio destruindo a minha autoestima, isso veio destruindo o meu amor próprio, isso me fez engordar, já cheguei a pesar quase 105 quilos na fase do corporativo, anulou a maternidade e eu não gostava, Bruna, de nada que é de desenvolvimento humano. Eu não gostava desse negócio de terapia. Lógico que não. Vai desabrochar, vai me desarmar. E eu não gostava, então
Até que um belo momento, né, você vai participando, Deus vai te chamando, as coisas vão acontecendo. E eu tive o primeiro acesso ao desenvolvimento humano, desenvolvimento feminino. Eu falei, gostei disso. E inicialmente comecei como terapeuta de emagrecimento, porque eu estava acima do peso, então eu precisava me ajudar. Fiquei alguns anos como terapeuta de emagrecimento emocional, mas não era isso. Faltava alguma coisa. E foi interessante que em 2024 eu fiz um evento presencial, meu primeiro evento presencial, e 2 semanas antes do evento, eu vi um patrocinado da Bruna. Chamei o Bruno e a gente começou a conversar. Basicamente, vim para a formação aqui em Alphaville, fiz a especialização em autoestima, fiz o lançamento da minha mentoria focada em feminilidade 15 dias depois. E é isso. Então, hoje eu ensino mulheres a administrar o seu papel como mulher, como esposa, como mãe, como a gestora do lar e como empresária, como terapeuta. Como que você consegue dar conta de tudo? Como é possível você conseguir administrar cada papel? Sem anular, né? Sem um anular o outro. Que acho que foi um pouquinho da sua história. Sem um anular o outro. Sem a exaustão, sem a culpa, sentido. sem a punição. É isso que eu faço hoje. Eu ensino mulheres a trazer essa harmonia para sua vida. Que lindo. E aí você tem uma mentoria hoje, é isso? Hoje eu tenho uma mentoria individual. Tá. Eu gosto desse trabalho de conhecer do olho a olho, me conta a sua história, fazer apontamentos específicos. E nessa mentoria, a mulher ela passa, né, desde essa reconstrução interna, porque todas as coisas encontram o seu lugar quando nós encontramos o nosso. E depois que ela passa pela reconstrução interna, aí ela está pronta para, de fato, né, exercer cada um desses papéis. Aí entram as metas, né? Meta, plano de ação e aquilo que a gente gosta. E as pessoas invertem, né? As pessoas primeiro pensam nas metas e elas não param para perceber se elas estão prontas emocionalmente, se elas se sentem merecedoras, se elas se sentem capazes. É muito engraçado isso. O que eu mais recebo são isso. Mulheres, assim, com muita formação, muito curso, muito conhecimento, muita bagagem, muito propósito. Às vezes ela sabe o que ela quer, mas aí você vai olhar para ela tem dificuldade de cobrar, ela se sente não merecedora, ela se sente impostora, ela tem medo de gravar vídeo. Eu falo, como é que você quer empoderar uma mulher, encorajar uma mulher, dizer que ela é capaz, dizer que ela tem que se amar, se você trava na hora de gravar um vídeo? Aí entra incongruência, então não tem como. Então, assim, primeiro, o emocional. Eu de tudo isso, né, eu falo que conforme a cada mulher que eu conheço, a gente vai lapidando, né, aquilo que a gente entrega. E hoje eu consigo resumir em 2 grandes partes, eu vejo, né? Primeira parte, que a gente precisa para realizar qualquer coisa na vida, o emocional. O nosso emocional tem que estar preparado. Eu tenho que saber lidar com o medo da rejeição, com o medo de falar em público. Porque você, igual você falou assim, você estava sentindo esse medo, você está sentindo ainda. Só que você está administrando ele não está te dominando, ele não impediu você de estar aqui hoje. Esse é o ponto. Né? Então, assim, eu tenho que saber administrar meus medos, eu tenho que me sentir capaz, eu tenho que saber quais talentos eu vou usar, eu tenho que me sentir merecedora. Isso tudo tá estruturado, okay? Tá organizado. Tem uma maleta de ferramenta para lidar quando aparecer? Tenho, ótimo. Então, agora eu preciso da parte estratégica. Para onde eu vou, como eu vou, o que eu uso, com quem eu falo, qual a estratégia disso, como eu vendo, como eu divulgo, como eu compartilho. Quando você une essas 2 coisas, ninguém para uma mulher dessa. O problema é que a mulher, ou ela tem um, ou ela não tem outro, ou ela não tem os 2, que é o que eu mais tenho encontrado. Mulheres com, assim, que eu falo, você tem mais curso que eu, tá? Eu tô atendendo uma mulher no individual também, ela tem mais formações que eu, e ela não sabe nem o que ela quer, e ela nem confia nela. Eu falei, bora, então vamos começar do zero. E tá sendo muito legal. Então, assim, é isso, né? Deise. Essa estrutura interna, porque a mulher guerreira, que é o meu público, a mulher forte, ela quer mais uma ferramenta. Lembra que foi que eu te disse na especialização? Eu só vim aqui para pegar mais uma ferramenta. Maravilhosa. Chegou brilhando esse mulherão. Eu falei, ferramenta. Tá bom.
O que eu pensei? Eu falei, tá bom. Tá eu bom. sei que você veio Fala buscar comigo minha depois raiz. do quarto dia. Aí já no primeiro dia, na primeira reprogramação, a mulher desmonta. Não, Bru, a especialização não foi para ferramenta nenhuma. Eu precisava me reencontrar internamente. É, isso mesmo. Então é essa estrutura. Que lindo, maravilhoso. Estrutura. Adorei. Deise, me conta de você. Também a Deise marcou Ai. muito. Me fala quem você é, o que você faz hoje. E depois eu já tô avisando aqui, ó. Já vou avisar vocês, tá? O pessoal aqui que assiste os podcasts já sabe. Mas o nosso objetivo é spoiler. Queremos spoiler do livro, do capítulo de vocês, tá? Combinado. Então, com Deise, certeza. fala um pouquinho quem é você, o que você faz, meu amor. Então, eu sou Deise, sou terapeuta hoje, mentora de mulheres que tiveram relacionamentos abusivos, dependência emocional, e sou também biomédica e estruturada em medicina integrativa. E estar aqui hoje é um desafio, porque assim, eu literalmente, eu sempre achava assim, que tinha que estar perfeita para estar num local perfeito. E a especialização, eu não conhecia a Bruna. Literalmente, eu morava em Curitiba na época, e quando as pessoas falavam assim, me viu chegando, isso aí, ela tem a vida que pediu a Deus. Você se matriculou um dia antes, não foi? Na verdade, eu estava passando por um problema financeiro, você lembra? Lembro, Eu fui para morar em Curitiba e lá deu tudo errado. eu lembro. E aí eu fiquei sem emprego, eu não podia voltar para minha cidade, e eu, longe das minhas filhas, eu deixei elas com a minha mãe. Que Eu falei, desespero. "Meu Deus", não, mas foi um desespero. Eu lembro. Ela chegou aqui, eu vou te falar, quebrada. Quebrada. A Deise chegou Mas aqui eu queria quebrada. mostrar que eu estava bem, sabe? A Botei gente é meu guerreira. look. Mas ela não conseguiu. Ela desarmou muito rápido. Eu falei, eu vou para mais especialização, mas para mostrar para as pessoas quem eu era. Não, eu não sou essa pessoa aqui, eu vou para mostrar. E aí eu orei 3 dias, 3 noites. Eu falei, Deus, o Senhor... Não é possível, o Senhor vai estar comigo aqui, o Senhor vai me mostrar. Aí no 3º dia, orando de madrugada, eu vi também um anúncio da Bruna. Gente, só uma pausa. Quem faz os nossos anúncios não é a gente, tá? É Deus, porque todas as mulheres que chegam, elas falam, eu tava orando e apareceu o anúncio da Bruna. É isso mesmo. Mas eu e o Bruno, a gente ora antes de fazer os anúncios. É por isso que eu A falei, gente vamos ora, a gente orar. fala, Senhor, entrega, assim, a mulher que tá pedindo, que tá esperando, a mulher que não aguenta mais sozinha, ela acha que a vida dela é isso, que não tem mais solução. Entrega o nosso anúncio pra essa mulher. É isso. E quebra o coração dela, pra que ela fale, ok, Senhor, entendi, eu vou. E é isso que acontece com praticamente 100% das nossas alunas. Sim. É muito lindo. Foi. E aí não tem problema financeiro que impeça ela de estar aqui. Não. Porque quando Deus manda, a gente vai dar um jeito. Justamente. E Olha, assim, me arrepia. eu não tinha um dinheiro pra estar. Eu estava literalmente no fundo do fundo. Eu já fui pra lá, eu falei assim, não, agora vai ser o meu resgate ir pra Curitiba. Só que quando eu cheguei lá, já a primeira semana eu já fiquei doente. A segunda semana, a clínica teve que ser fechada por vários problemas. E eu falei, meu Deus, eu não conheço ninguém aqui, tô desempregada, não consigo trabalhar. E aí eu fui orar nesse 3º dia. E eu falei, como que eu vou sair de Curitiba para ir para São Paulo sozinha? E Deus foi me dando um conforto. E vou te dizer, paguei o valor, uma metade à vista e a outra passei no cartão. Então, assim, Deus abriu todas as portas. E quando eu cheguei lá, eu cheguei com muito medo. Eu cheguei com o coração, assim, aflito. Eu falei, eu vim aqui só gastar meu dinheiro, que eu não tenho. Como que eu vou acabar? Como eu vou pagar as outras Justamente. E aí, quando eu não sabia o que era. Eu trabalhei por 13 anos na época, agora já são 14. Com autoestima, com emagrecimento, tinha as melhores clínicas, sabe? Mas eu só queria mostrar. Eu não sabia literalmente o que era cura, eu não sabia literalmente que eu tinha que crescer. Que eu vivia a minha criança interior. Era mais o externo. Justamente. E aí, quando eu cheguei lá, e Deus foi me transformando em o Daniel. Daniel me falou coisas, eu mandei mensagem pra ele. Ele me falou. Eu falo que eu sou extremamente grata. Aquele dia eu não tinha querida. dinheiro pra comprar nem o caderno. Eu falei, meu Deus, eu quero um caderno, Daniel. Esse caderno é seu. Deus, eu tô vivendo um sonho nesse lugar. Então, assim, encontrar a especialização foi um sonho que transformou minha vida de verdade. Então, assim, hoje eu fico nervosa, eu fico com medo, mas, assim, isso não me impede de ir. Pronto. E, assim, hoje eu transformo mulheres no Brasil inteiro
Inclusive, eu estava em Brasília semana retrasada. Então, assim, eu pego a causa do meu paciente, eu cuido dela de dentro para fora e sinto a dor. E eu falei para o Senhor que eu queria sentir, ter o dom de sentir o que ela sente. E eu vou te dizer que quando eu estou fazendo as mentorias, eu sinto a dor. Chego a arrepiar, eu sinto a dor. Desde eu tô sentindo muita dor de cabeça, então eu também sinto essa dor de cabeça delas. Então, assim, é muito real. Eu vejo Deus em tudo. Ele teve que me botar assim, sabe, no chão. Ele falou assim, fuge das suas parentelas, que é alguém na Bíblia, né, que eu esqueci agora. Então, eu me vi totalmente... Deus que fala. Pois é. Para deixar para trás, para Moisés, né? Isso, acho que é para Moisés. Então, eu me vejo nessa história na Bíblia, literalmente sozinha. Ele me separou para hoje eu estar, assim, ganhando o mundo. Então, assim, toda a honra e toda a glória é dele. Então, estou, assim, literalmente curada. Hoje eu pego no microfone, eu fico também nervosa, Mas eu falo, Deus, usa a minha boca. Porque o Senhor... Você não me fez chegar lá até a Bruna do jeito que eu estava. E eu falo pra ele assim. E o Senhor me curar. E hoje as pacientes que chegam são pacientes dependentes emocionais, passando por relacionamentos abusivos. No fundo do poço, eu perdi tudo. Literalmente tudo. Assim, nenhum contrato sem ler, perdi minha clínica, perdi carro, perdi casa, perdi literalmente tudo. Mas hoje eu vejo que eu ganhei. Eu já pedi perdão até pra minha filha, porque eu falei pra ela que ela não teve mãe até os 10 anos de idade. Então, eu já pedi perdão pra ela. Hoje a gente é melhores amigas. Tá aqui a filha tá assistindo ali, ó, linda. Eu tenho uma filha de 5 anos também. Então, assim, eu tento ser uma mãe, sabe, que eu não fui. E eu tô muito feliz. Que lindo. Eu quero saber qual foi a chave que virou, não agora, que eu quero... Calma que a gente vai chegar. Mas o que aconteceu? Porque eu acho que muitas mulheres talvez se identificam com o que você está dizendo. Muitas mulheres estão vivendo isso, tá nesse lugar, como você chegou aqui, quebrada. E eu sei que eu lembro de coisas que a gente viveu. Eu lembro quando você pegou o microfone, você tremia. Acho que eu tenho até vídeo, você tremia. A gente fez ali um processo tão lindo na hora. Mas eu quero que você conta mais para quem está assistindo a gente, mas eu já volto. Tá. Paulinha, o nome do seu capítulo e o que você conta nele. Fala um pouquinho pra gente. Gente, eu tenho um capítulo no meu nome. Deixa eu mostrar, vai. Já que a gente tá aqui emocionada. Paulinha, fale o nome do seu capítulo. Não, parece um sonho, né? Parece um sonho. Parece um sonho. É Deus que realiza sonhos. O meu capítulo é o capítulo 13. E não é um capítulo qualquer, aqui, ó. É um capítulo 13. Olha essa mulher. E nesse capítulo, o título dele é O Despertar sob a Armadura. Um retorno para mim. Uau! E ele retrata exatamente essa Paula que viveu por anos se escondendo atrás da armadura da mulher autossuficiente. O medo de se entregar, o medo de confiar, o medo de ser abandonada de novo, o medo de ser traída de novo, de ser rejeitada de novo. Então, foram essas dores que fizeram com que eu me encontrasse por trás de uma armadura. E era aquela Paula feroz, no sentido de ter resultado, no sentido de engolir o choro, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Mas por trás dessa armadura existia ali uma mulher ferida, com medo, insegura, né? Que chorava ali escondida no chuveiro, a hora que todo mundo ia dormir. Ou às vezes até forçava pra chorar. Ou às vezes até forçava pra chorar. Do tipo assim, eu preciso chorar, mas... Eu preciso chorar porque vai ficar feio todo mundo chorando e eu não. Não, ou senão assim, eu não sei você, mas eu já tive momentos que era assim, eu falava, eu sei que eu preciso chorar isso, mas eu não tô conseguindo chorar. Sim. Sabe, assim, não, eu vou me forçar a chorar porque eu preciso chorar. E a gente às vezes fica tão dura que a gente não consegue sentir mais. A gente não consegue chorar. Porque a gente passa por cima. Não, isso daqui não é nada. Isso daqui eu dou conta. É porque o choro é a indicação dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade. Porque a pessoa que está chorando, ela não está forte, né? Tanto é que a própria fisionomia, quando você chora, você se encolhe, você fica pequena, você entra na casinha, né? E imagina que você ia me ver chorando? Nunca. E então esse capítulo, ele retrata, né, essa trajetória dessa armadura no qual eu me escondia. E eu gostava dessa armadura. Lógico. Né? Eu me sentia segura nessa armadura. Então, eu falo que eu fui desparafusando, Bruna.
sabe? Cada parafusinho. Uns parafusinhos estavam enferrujados. Algumas partes da armadura estavam ali presa com arame, sabe? Aí você vai tirando. Cada parte da armadura, você olha para ela. Resolvo. Até que você se vê nua. Desprotegida. No sentido de eu não tenho mais essa capa. E é aí que eu encontrei a minha força. Foi sem a armadura, sem o excesso do controle, sem o excesso do planejamento. Que lindo. Aprendendo a sentir, aprendendo a deixar fluir. Hoje mesmo, para estar aqui, aconteceu tanta coisa. E meu marido olhou para mim e falou, a Paula do passado já teria surtado. Que legal. E eu falei, do marido. muito bom. Meu Porque eu falo Deus. que a nossa maior prova social não é só a nossa paciente que conseguiu. A nossa maior prova social é a nossa vida, é o nosso casamento, né? É o nosso relacionamento. E escutar isso do marido, né? A Paula do passado teria agido de uma maneira completamente diferente, já teria surtado, ele usou esse termo. Eu falei, e o que você prefere? A Paula do passado ou a Paula de hoje? Ele, claro que é a Paula de hoje. E esse capítulo vem retratando isso, né? Uma Paula que perdeu o pai com 2 anos de idade. Eu ia te perguntar isso. Você falou assim, a Paula que colocou essa armadura porque ela não quer mais sentir a rejeição de novo. E eu ia perguntar isso. Por que de novo? A Paula, com 2 anos e 4 meses, ela perdeu o pai. Né? A Paula, com 2 anos e 4 meses, o pai morreu afogado. A mãe tinha 21 anos de idade. Depois a mãe casou de novo, quando a Paula tinha 4 anos. Com 6 anos de idade, a Paula ganha uma irmã. Fantástico. Posso te interromper? Claro. Posso te fazer um convite? Claro. Conta essa história na primeira pessoa. Ah, tá. Ok. Então, eu, com 2 anos de idade, eu perdi o meu pai. Depois, com 4 anos, minha mãe casa de novo. Então, eu conheço novamente o amor do masculino através do meu padrasto, que eu tenho um amor imenso, uma consideração imensa. Mas a minha irmã nasce quando eu tinha 6. E aí, eu passo a entender que aquele homem que eu amo como pai, ele também é pai da minha irmã. Então, ali, minha irmã é loira, eu sou morena. Então, começa a haver algumas diferenças, não a diferença da forma como ele nos tratava, mas é como se a minha ficha cai, dizendo, ele não é meu pai, ele é o pai dela, né? E não é nada Podia não ter caído, né? Podia não ter caído. Então, com 6 anos de idade acontece isso. Mas cai, Com 8 anos de idade, mais ou menos, eu passo por uma situação de abuso sexual, né? Então, homens, né? Então, o primeiro amor da minha vida vai embora, morre. O segundo amor da minha vida, o meu padrasto, eu enxergo que o mundo não era daquele jeito como eu queria que fosse. Depois, uma pessoa que eu confiava próximo da família abusa de mim. E aí, mais na adolescência, eu fico noiva com 16 anos de idade e com 17 anos ele me trai, né, uma forma muito grotesca. E aí, nessa fase, logo depois da traição, estava noiva, a gente ia casar, e aí ele me conta que ele me trocou por um homossexual, né? Então, isso doeu demais, né? Doeu demais em mim. E eu faço um juramento, Bruna. Eu faço um pacto comigo, com 17 anos. O primeiro pacto era que a maldição das dores da minha vida pararia em mim. Eu não seria mãe. O segundo pacto era, eu não vou entregar esse coração para mais homem nenhum. E eu disse para mim mesma, todo homem que passar pela minha vida vai sofrer. Com 19 anos eu conheço o Gustavo, o Gu, meu marido. E casamos com 23 anos, eu estava com 23 anos, casamos. Mas o meu casamento, ele foi um casamento com base nesses pactos. Né? Eu não lembrava com tanta clareza, porque você acha que é coisa de adolescente, porque eu estava com o coração ferido por conta da traição do ex-namorado e tudo mais, mas isso veio pesando ao longo da minha vida. Então eu fui colocando as armaduras e aí eu fui me colocando em situações, em relacionamentos, em ambientes, né, do trabalho familiar que reforçava tudo isso. E, bom, eu vi que o seu marido veio com você hoje, então essa história mudou. Essa história mudou. Essa história mudou. Nós completamos 21 anos de casado esse ano, né? 26 anos que nós estamos juntos, 21 de casado. Mas, de fato, a maternidade não aconteceu.
né? Uhum. E quando eu fui atrás para poder ver se era possível fazer algum tipo de reversão, porque eu fiz ele fazer a vasectomia, dentro dessa armadura, dessa autossuficiência, de que eu tenho tudo controlado na minha vida, eu fiz ele fazer a vasectomia. E quando eu despertei, por trás dessa armadura toda, que eu falei, tá, existe um universo leve, eu posso ser forte, mas eu posso ser feminina. Quando você, de fato, desperta para tudo isso, algumas coisas você consegue reverter. Outras coisas você não consegue mais, né? O casamento, a gente conseguiu reestruturar. Eu cheguei a sair de casa para me separar, no meio daquele turbilhão todo, então a gente conseguiu se organizar para tudo isso. A maternidade foi algo que a gente entendeu que... Ele aceitou fazer a vasectomia? Ele tinha que aceitar, né, Bruna? Assim, na época, aquela mulher toda... Ele não tinha opção Mas de ele dizer quis. Ele não tinha opção de dizer não. É que eu acho que é um ponto, sabe? É um cuidado que eu acho que você pode tomar. Desculpa, gente, mas veio a terapeuta. Não, é inevitável. Porque quando você fala, né, assim, eu fiz ele fazer, ninguém obriga ninguém a fazer nada. Sim. Né? Então, Sim. assim, tira esse peso das suas costas. É assim, hoje não é pesado. Porque quando eu falo assim, eu fiz ele fazer a vasectomia, foi porque quando a gente começou a namorar, eu disse, eu não vou ser mãe. Se você quiser ser pai, você procura outra mulher. Então foi a primeira coisa. Na primeira semana de namoro. Uhum. E depois a gente casou, Mas você concorda que ele entrou nisso Ele sabendo? Ele aceitou. Então, assim, eu tô falando que às vezes a gente fala, não tem peso. Mas o que a gente fala tem poder. Entendi. Então, cuidado, porque a médio e longo prazo, isso pode virar uma culpa e você nem perceber. Pode ser. Sabe a pode dor ser. invisível? Entendi. Que eu carrego tanto, eu falo tanto, é isso. Que quando eu percebo, eu acho que é só uma fala, eu acho que é só contando uma história, mas tem uma questão que é um ajuste de fala. Entendi. Por exemplo, por essas questões, a gente... Escolheu. Nós escolhemos. Ele aceitou. Ele né? aceitou. Eu pedi, ele aceitou. Porque... É como falar, né? É como falar, porque quantas vezes você ouve isso? O seu inconsciente ouve isso. Sério, ele vai... Entendeu? Como vai é que ele tá processando registrando? isso. E faz sentido, porque com essa fala... Muito obrigada. Com essa fala, eu me coloco ainda mais no papel da guerreira, da controladora. A que manda. A que manda, Sem verdade. perceber. Nós escolhemos... Vamos refazer tudo. Nós escolhemos, né, que essa seria uma boa alternativa para eu não engravidar. E por Pronto. trás dessa escolha tinha o medo da vulnerabilidade da maternidade. E de ser mulher, né? E de ser mulher, porque é A mãe é a mulher. A mãe é a a mulher. maior representação da mulher é a mãe. É. Mas hoje você encontrou em muitas formas essa... Muitas. Aí no capítulo, né, ao longo do capítulo, que a gente não vai contar tudo, mas ao longo do capítulo, eu vou narrando como é que eu fui tirando essas camadas, essas partes da armadura. Eu quero saber da história da Daisy, mas eu vou voltar com você, eu quero que você pense, eu quero que você fale uma, de forma bem prática, para quem está se identificando, sair desse podcast já com uma tarefa. Perfeito. Então pensa, Perfeito. enquanto isso, dessas que você contou, uma que foi muito significativa e que possa ajudar quem está assistindo. Combinado. E aí as outras no livro, tá? Bom, Daisy, maravilhosa, Paula, sua história é muito inspiradora. Meu Deus. Eu sou apaixonada. Tô aqui, quem quer minha muita história? coisa. A sua história, Daisy, conta a sua história maravilhosa. Como é que chama o seu Que é minha capítulo? Você lembra história? do nome dele? Então, a minha história não termina em dor, termina em propósito. Por que que eu coloquei esse início? Porque nós, mulheres, costumamos a olhar o cenário. O capítulo chama Minha História Termina em Propósito, Em propósito, não não em em Dor. dor. Isso. Porque nós acostumamos a olhar o cenário. O cenário é destruidor. Quem é que vai saber que no meio de uma tragédia que aconteceu com você e comigo, que tem jeito? A gente vai pensar o quê? Em se matar. Pensei no suicídio 3 vezes. Tentei o suicídio por 3 vezes. 3 ou foi 4 vezes. Mas o que aconteceu que você pensou no suicídio? Então, vamos lá. Sempre quis casar. O meu problema era casamento. Eu queria casar, mas hoje eu sei que eu queria era sair da minha casa, encontrar um pai e uma mãe. Ah, tá. Porque eu fiquei tentada a perguntar, mas e seu pai?
Aí eu acho que aí na época, hoje eu entendendo, eu casei com meu pai. E para as mulheres que não entendem isso, nós precisamos ser curadas, lapidadas, de dentro para fora. Às vezes a gente acha assim, não, isso é negócio de, eu não preciso, eu acho uma besteira, mas não, gente, não é besteira. Eu trabalhei por 13 anos cuidando de mulheres e vim ter acesso à cura, tem 1 ano e 3 meses, né, que eu fiz a especialização. Então, nós mulheres precisamos, porque às vezes nós caímos em golpes de homens narcisistas. Eu caí 3 vezes. E se eu não tivesse me curado, eu acho que só tava nem a roupa hoje. Você tava com o quinto já, no quinto. Pois é, justamente. Porque eu queria ser casada, eu não queria ficar sozinha, porque eu queria ter uma família. Principalmente hoje eu tenho 2 filhas, e pra mim era uma obrigação dar pra elas uma família, um marido pra mim. Então, lá atrás, o que aconteceu? Eu casei com o pai de Yasmin, ele era um narcisista, hoje eu sei. Hoje nós somos muito amigos, louvo a Deus pela vida dele, porque ele é um paizão. Mas eu entendo que lá atrás eu fui aceitando as traições, aceitando... eu tenho um corte aqui no meu queixo, que ele agredia, ele chegava em casa muito bêbado. Ele chegava em casa e meu coração tremia. Por quê? Porque ele chegava bêbado, ele chegava muito mal da rua, e eu tinha que, às vezes, eu ir pra cama com ele, ou às vezes eu tinha que aceitar aquela situação, só que eu tinha 18 anos. Eu não sabia o que era casamento, eu não fui preparada para aquilo. Eu achava que casamento era dormir de conchinha, cuidar da casa. Aquele conto de fada, né? Ganhar um buquê de flores todos os dias. Justamente. E o vestido e a minha festa de casamento, que a minha festa foi realmente muito linda. Mas, e aí aconteceu de separar, porque aconteceu várias coisas comigo e com ele. Eu conto no meu livro também, além das agressões, além das traições, teve também um episódio que o Senhor ele tinha me avisado, só que como eu não sabia como escutar a voz de Deus, eu bati o carro dele. E aí, no dia que eu bati esse carro, ele falou assim, ele chegou no dia lá do acidente, ele olhou pra mim e falou assim, meu Deus, olha o que você fez com o meu carro. E eu, assim, toda machucada por conta do acidente, e em momento nenhum ele pensou em mim. Uhum. Se eu tivesse me curado, se eu tivesse um pai ou uma mãe que tivesse olhado pra mim de uma forma diferente, eu não teria me casado. Porque ali ele já mostrava que ele não ia ser um bom marido. Mas eu queria muito sair de casa, eu queria muito casar, eu casei. Então foi uma tragédia. Depois de 4 anos eu casei novamente. Esse foi bem pior, porque era um narcisista. Eu achei que você ia falar, esse foi bem melhor. Esse foi bem ela pior. Ela ainda não tinha olhado pra dentro, não. né? Porque ainda era a busca de ela algo, ainda estava né? repetindo, ela estava num padrão de repetição. Justamente. Então, eu estava buscando algo. 15 dias eu fiz uma tatuagem. Eu tenho a cadeado, ele tem a chave, e eu achava que ele era um príncipe, porque os narcisistas fazem acontecer tudo bonitinho. Com 30 dias eu escrevi o nome, ele bem bonito, eu vou uma homenagem pra você, ele tem meu nome de todo tamanho aqui, e eu fiz o nome dele. Só que com 2 meses eu engravidei, ele foi morar na minha casa, no meu apartamento, e aí foi onde que tudo aconteceu. E aí ele começava a me trair, ele começava a chegar em casa de madrugada, ele começava a me tratar de uma maneira que eu olhava para trás, cadê o príncipe? E eu não sabia que era narcisista, eu não sabia que era se curar, eu não sabia que era dependência emocional. Então, assim, o conhecimento, ele nos liberta, mas a falta de conhecimento faz a gente tomar decisões que eu fui do fundo do poço. Então, ela era uma mulher muito bem-sucedida. Eu estava para realizar um sonho de abrir uma clínica, uma das clínicas mais lindas da minha cidade, e até consegui. Só que meu erro, eu falei, eu vou comprar depois, eu vou reformar essa clínica. Só que no dia que eu entrei nesse espaço, eu descobri as primeiras traições. Ele estava em uma praia com uma moça e me ligaram. Aí eu não vendi, comecei a reformar, gastei mais de 250 mil, foi 300 mil na época, e o dono dessa casa, que hoje é uma clínica, ele falou assim comigo, Deise, você precisa assinar o contrato. Eu muito vulnerável, tu leu o contrato? Não.
Não li. Assinei um contrato sem lei. Nesse contrato, com 3 meses depois, eu assinei, que eu estava abrindo mão de tudo da clínica e o aluguel ia subir de 6 em 6 meses. Ou seja, com 2 anos, eu tentei reverter essa situação, não consegui. Entreguei minha clínica com tudo dentro, literalmente perdi. E aí, o meu ex-marido, ele pegou meu carro na porta da clínica com a chave reserva. Fiquei sem meu carro, porque o carro não estava no meu nome. E perdi muito dinheiro. Foi bem na época que você veio, né? Pra cá. Isso tinha acontecido, já tinha uns 8 meses. Ah, tá, é. Foi Isso. perto, tá. Então, eu Então você perdeu Tudo. o marido, perdi o marido. A Minha filha hoje clínica. não tem pai, 5 anos. o pai da filha, a clínica, o meio de subsistência. Aí eu perdi a clínica, perdi dinheiro, perdi carro, perdi tudo. Eu não tinha dinheiro nem pra comer. E aí, literalmente, eu falei, é o meu fundo do poço. Como que eu vou? Uma mulher bem-sucedida que, sabe, faz nas redes sociais acontecer, que eu sou... E agora eu perdi tudo. E aí, eu tentava tirar minha vida. Aí, eu peguei um carro emprestado, eu fui pra uma rodovia. Eu falei, agora eu vou virar esse carro, e seja o que Deus quiser. E eu ainda assim, seja o que Deus quiser, Ainda vou me colocando a matar. mão de Deus, né? Gente, mas é uma dor que a gente sente, é uma Uhum. dor. E quando minhas pacientes chegam, eu tentei tirar minha vida, eu entendo. Uhum. Porque a dor é tão grande de perder que a gente não vê. Que você quer se libertar da dor. Justamente. Você não faz o cálculo Pois disso. é. Você só quer não sofrer mais, Justamente. né? Não, Você não quer- eu não quero queria mais sofrer. E aí, de verdade, parecia assim, que eu senti alguém fazer assim, olha, Deus, voltando o volante. Eu falo e eu me arrepio porque o Senhor, ele já sabia que eu estaria aqui com a Bruna hoje, eu estaria com o meu livro. Então, eu tomei muitos remédios também vou me matar então com remédio. Vários remédios eu tomei. Mas graças a Deus. Deus não queria, minha filha, não adianta. Que Quando bom, Deus não quer... que bom que você não é bom É. nisso. Que bom Fui que pra você uma não... clínica, 2 dias depois que eu fiquei sabendo disso tudo, a médica falou assim, Deise, você tá com câncer. Ela viu uma pinta aqui do lado, ela falou assim, Deise, isso é um câncer, você faz seus exames. Ai, Deus, tem alguma coisa mais pra acontecer? E aí eu tentei o 3º suicídio. Eu já tô com câncer. Já não tenho mais nada. Eu vou me matar. E tentei de novo, só que graças a Deus sem sucesso. E aí eu fiquei por 6 meses deitada no quarto, totalmente depressiva. E assim, sabe, bem vulnerável. Bebia todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Fiz várias amizades ruins. E o cenário começou a ficar bem pior. Tá. E aí, encontrei mais outros homens narcisistas, enfim. Hoje eu posso dizer que se eu não tivesse me resgatado, que se eu não tivesse olhado pra mim, sabe, e falado, Deise, a sua história não termina em dor, termina em propósito. Qual foi o momento que você... O que aconteceu dentro de você? Eu quero que você fale isso, porque eu sei que tem mulheres que estão nessa situação. Não, talvez vivendo exatamente o que você está vendo, mas problema financeiro, problema no relacionamento, atraindo relacionamentos assim... E você estava lá nesse quarto, depressiva, bebendo, tentando tirar a própria vida. O que foi que aconteceu que fez você, fala assim, se rastejar, porque eu sei que você não levantou, porque às vezes a gente não consegue nem levantar. Mas o que foi que fez você falar assim, eu preciso de ajuda? Como é que você estendeu essa mão para cima e pediu socorro? Então, Deus, ele sempre foi muito bom comigo. Eu percebi. Deus, ele sempre me resgatou. Ele pega no meu cabelo. Ei! Filha. É pelo cabelo. Fala, você tem um pai, você tem um tem um pai. pai. Mas assim, eu de verdade odiava Deus. Eu falava, Deus, mas se o Senhor me ama, por que o Senhor me deixa passar por tantas coisas? Eu não tenho mais nada. Eu olhava para as minhas filhas, eu não podia fazer nada por ela. E minha mãe sempre falava, você vai ter que ficar rica, você vai fazer isso e acontecer. Então, assim, muita coisa na minha mente. Aí algo falou assim, ó, vai lá pra rua, vai procurar um espaço para você trabalhar. E eu andando na Frei Benjamin, onde que tem um bairro lá na minha cidade, eu encontrei uma placa. E nessa placa tinha assim, aluga, mas era para imobiliária. Eu falei, como? Se meu nome tá sujo? Porque se eu sujei meu nome. Porque As portas todas fechadas, pois né? é. E aí, eu liguei pro cara, ele falou assim, eu tô aqui perto, vou te mostrar. Quando eu subi, tinha uma esperança verde. E eu comecei a me arrepiar. Aí, quando eu subi, ele falou assim, como é que tá seu nome? Vamos alugar. E eu falei, aí algo falava assim, é aqui. Uhum. Subi, aí o rapaz mandou mensagem à noite, eu tava na igreja, ele falou assim, Deise, aconteceu algo estranho, de verdade.
Ele falou assim, ó, eu não vou precisar nem do seu nome. E você só vai alugar, e se você vai pagar o primeiro aluguel daqui a 40 dias. Me manda seus documentos. Eu na igreja. Aí eu falei assim, tá. Aí ele falou assim, ó, já tá alugado, amanhã você pode. E a clínica era toda já pronta. Toda pronta. Já tinha uns móveis, eu só ia levar uma maca e meus aparelhos. Tudo pronto, recepção. Aí eu falei assim, no meio do culto, eu escutei isso, eu vi isso no WhatsApp. Eu falei, Deus, obrigada. E eu chorava. Aí ele falou assim, ó, eu só quero que você cuide da minha esposa. Faça ela emagrecer também. A única coisa que ele me pediu, ele era dono da imobiliária. A esposa orando para emagrecer, o marido desejando ver a mulher bem, ela precisando do imóvel. Nossa, como que Deus faz? E aí eu fiquei lá por 9 meses. Aí foi onde eu recebi a proposta para ir para Curitiba e tudo aconteceu, eu larguei tudo lá. Fui para Curitiba, mas assim, lá também foi o meu ponto de resgate, Sim, porque sim. senão eu não teria conhecido a Bruna. Mas você levantou, né? Esse é o ponto. Você teve que se movimentar e às vezes Deus fala assim, faz tal coisa. E a gente acha, mas só isso? É só para levantar? É só para ver um anúncio? Simples assim, né? É só eu acreditar no que está falando? É Justamente. só... Não, é. Então, a nossa parte, acho que é essa, é se movimentar. E aí, enfim, qual foi a principal chave que você virou na formação aqui, na especialização, assim, de forma resumida, qual foi a principal chave que fez hoje você estar aqui hoje? O que você percebeu? Olhar pra mim. Você. E me curar. E parar de colocar os problemas, traumas debaixo do tapete. Não, eu não tenho, eu tenho que resolver tudo sozinha, eu sou pai e mãe, então eu querer ser a mulher bem-sucedida, a mulher que faz e que acontece. Não, hoje eu pego muito leve comigo. Às vezes eu me pego tão leve que eu agradeço ao Senhor, porque às vezes eu falo, hoje eu não vou trabalhar, e não trabalho. Então, eu percebo hoje que não é a correria. Ai, eu quero. É o processo que temos que passar. E o silêncio. É silenciar. Tanto que o Senhor me pediu para eu não postar nada no meu Instagram. Até que acontecesse o livro. E hoje eu escuto ele hoje. Então, assim, não postei. E eu só vou postar depois que o livro já tiver lançado. Por quê? Porque hoje eu estou sensível a escutar. E antes eu não sabia nem o que era escutar. Então, Sim. a virada... Desculpa. É maravilhoso, Daisy. Nossa, que lindo. É o movimento, é se abrir, é se permitir. Justamente. É tudo isso. Que história linda, inspiradora, linda. Nossa, né? eu fiquei aqui com as duas, né? Eu fiquei assim, ó, hipnotizada. Que história inspiradora. Paula, uma chave, assim, a principal chave que você virou para a gente poder encerrar o nosso podcast de hoje, e que você pode compartilhar com as mulheres também. Eu escolho me amar, né? Acho que essa é a principal chave que eu quero compartilhar com as mulheres que de alguma maneira chegarão até esse vídeo, até esse podcast. Nós fomos ensinadas, né, a amar o outro, nós fomos ensinadas a demonstrar esse amor, a ser generosas com as pessoas, educada com as pessoas, respeitosas com as pessoas, né? Nós fomos ensinadas a ser a filha que é o exemplo, a filha que é perfeita, né? A filha que não dá trabalho, mas nós não fomos ensinadas a silenciar o barulho do externo, a ouvir o interno. O que foi que eu fiz no meu dia a dia, né? Que é algo muito simples. E a beleza, a cura, geralmente está no simples. É que nós achamos que tem que ser difícil, que tem que ser sacrifício, que tem que ser renúncia. Não. Eu passei a acordar, Bruna, todos os dias, né? Lá no comecinho do meu processo de cura, 15 minutos mais cedo. Para fazer o quê? Nada. Para fazer o quê? Nada. Simplesmente eu acordava, ia pro sofá, escolhi um lugar gostosinho de casa e eu ficava ali. Para existir. Para existir, sem fazer nada. Ali, se eu tivesse vontade, eu orava. Se não, eu só observava o sol nascer, porque eu amo ver o sol nascer. Ou eu brincava com os pets que eu tenho, ou eu simplesmente colocava a mão no meu coração e sentia o meu coração bater. Respirava. Só. Lindo. Então, essa é a mensagem. Eu poderia trazer várias técnicas, né? Poderíamos falar de várias coisas, mas quando você se sentir angustiada, perdida,
né? Com medo. Para. Sim. Põe a mão no seu coração. E por alguns segundos, só se concentra nas batidas dele. Você vai sentir que aqui existe vida. E se existe vida, não há nada que você não vai conseguir resolver. Nossa, me deu até uma calma. Vamos colocar a mão no coração. É tão bom. E é isso. silêncio. Eu falo que o amor, eu falo não, né? As pessoas falam que o amor mora nos pequenos detalhes. E o amor próprio também. O amor próprio mora nos pequenos detalhes, a saúde mental mora nos pequenos detalhes, a cura mora nos pequenos detalhes, no simples. E isso que você falou é muito poderoso da gente parar. Eu, por exemplo, eu fiquei imaginando, eu vou acordar 15 minutos mais cedo, de verdade, hoje eu não consigo. Com duas crianças Por pequenas? Por causa dos bebês. E eles dormem bem pra caramba, mas é porque a Betina acorda super cedo. Mas eu posso à noite antes de dormir, porque eles dormem cedo, então eu tenho à noite. O meu manhã é à noite na minha rotina. E eu tenho feito isso, mas agora você falando me deu mais vontade. Ou então, lavando uma louça. Às vezes você tá lavando uma louça e não, a cabeça... Não. Ou você... Eu quero parar mesmo. Mas... Não, entendi. Entendeu? Às vezes você tá naquele movimento e criança pequena, né? Trabalho, meta, eu preciso fazer, eu preciso atender, porque é o eu preciso o tempo todo, né? Eu preciso. Eu não fiz, eu deixei de fazer. Calma, ó. Sabe quando a criança... Sabe quando o Davizinho tá chorando? Que você pega e ele faz assim, ó. A mãe tá aqui. Ou quando a Betina cai, você pega a Betina e fala... Eles vão se acalmando. Faz isso com você, ó. Calma, ó. Tem vida, ó. Calma, tem vida. Às vezes é questões de segundos. Você parou. Isso mesmo. Você lembra que você tá viva. Respira. Tá, agora... concentra e faz o que precisa ser feito. Ô Paula, sabe uma coisa que, eu não sei se vocês lembram, mas uma das primeiras coisas que eu falo quando as mulheres chegam naquela sala, e é onde eu percebo que muitas ali já começam a se desarmar, eu falo para elas o seguinte, e aí para quem está assistindo a gente também, vou virar aqui, que vocês já ouviram. Eu falo o seguinte, aqui quando você chega, não tem nada agora que você precisa fazer, mudar, consertar em você, performar, entregar, nada. Tira todos os seus papéis e simplesmente esteja. Você com você. Você com você. Mas assim, não tenho nada, não tem nada que eu preciso fazer. Não tem nada em mim que eu preciso consertar ou melhorar. Porque a gente está o tempo todo se corrigindo, tentando consertar, tentando mudar, tentando ser a nossa melhor versão. E aí o que acontece? Quando a gente percebe, o esforço é muito grande. Além do esforço da gente tentar provar o nosso valor, tentar provar a nossa perfeição para o mundo, que é uma coisa que não é possível, então a gente está sempre correndo e nunca chegando, né? Porque a perfeição, ela é como se fosse eu escutei isso de um amigo uma vez, a perfeição é como um horizonte. A gente viaja para os melhores lugares do mundo para tentar achar o quê? O lugar mais lindo do mundo. A gente gasta dinheiro, a gente está sempre buscando ver as coisas belas. O belo conecta com a gente, né? E aí a gente nunca vai... Só que a gente nunca chega no horizonte. A perfeição é essa. Então a gente está sempre buscando. E isso é um ponto, e tem um outro ponto também para a gente fechar que eu queria trazer. A mulher que está sobrecarregada hoje, a sobrecarga não tem nem a ver com os papéis e as tarefas. Que a gente tem muitos papéis. Sim. E muitas tarefas. Eu percebo, conversando com mulheres, nessas últimas semanas eu fiz bastante evento em empresa, a sobrecarga ela está relacionada à culpa que a gente sente por não dar conta de tudo. A culpa que a gente sente por nós não conseguimos atingir a nossa expectativa sobre o nosso resultado. Porque imagina,
descansar a mente quando for decidir algo. Sim. No relacionamento, no trabalho, como você vai agir com os filhos, tudo. Porque uma decisão muda tudo. Muda. Ou pro ruim, ou para as coisas boas. Então, respira. Maravilhoso. Então, assim, hoje eu não tomo nenhuma decisão triste, muito feliz, muito angustiada, ou em uma festa ou um evento. Então, assim, Perfeito. primeiro eu silencio, Bem deixo a emoção centramento, né? passar, aí depois eu decido. Muito bom, Muito bom. perfeito.